Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais conteúdo envolvendo, lógico, ó, o Botafogo. O Botafogo que ganhou de 5-0 do Peñarol e que também está começando a voltar ali as atenções para o brasileiro contra o Red Bull. A gente, torcedor, a gente pode ainda repercutir bastante, até porque tem muita coisa, cara. Pensa num dia onde o mundo parou para falar do Botafogo. Então eu tô aqui com conteúdo aberto, acumulado, para ir postando para vocês. Mas eu tenho uma limitação de tempo para editar isso tudo e postar, então eu não consigo postar tudo. Então tem vídeo ainda de programas de ontem que eu tô jogando aqui aos poucos. Nesse vídeo vai ter também algumas repercussões de Botafogo e Peñarol ainda feitas ontem. Mas, irmão, o assunto é novo ainda. Tá rolando, tá um assunto bombando na mídia. E começa a surgir alguns assuntos sobre Botafogo e Red Bull Bragantino, que é amanhã, sábado. Se eu não me engano, esse jogo é às 19 horas. Né? O Palmeiras joga às 16h30, o Botafogo às 19 horas. E podemos aí, quem sabe, ou manter a liderança, a distância para o Palmeiras, ou quem sabe ampliar. Vai que o Palmeiras tropeça para Fortaleza, a gente ganha do Red Bull, né? Pode ser. Mas o jogo é jogado, lambaré pescado, vamos para cima do Red Bull, vamos fazer o resultado em campo, fazer o resultado dentro de campo e manter essa liderança, né? Ou quem sabe ampliar a vantagem. Pessoal, ó, aqui tem Globo Esporte, Papo de Craque, tem um de ontem e tem um de hoje. Tem muito programa, tem o esporte interativo, repercutindo também a vitória do Botafogo. Tem muito conteúdo, cara. Então, ó, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal, Notícias do Fogão. Eu queria agradecer demais, cara. Somos 20 mil pessoas, 20 mil inscritos, 20 mil fanáticos pelo Botafogo, pelo glorioso, pelo time da Estrela Solitária. Muito obrigado por vocês todos ajudarem o canal, se inscreverem. Estamos quase batendo 21 mil, cara. Ontem batemos 20 mil, estamos quase chegando em 21 mil. Então, muito obrigado, cara. Vocês me ajudam muito. É de coração que eu faço aqui por vocês. E é de coração meu agradecimento, a moral que vocês me dão. Então, bora pro vídeo. A gente começa com o Botafogo, líder do Brasileirão, que encara o Bragantino amanhã fora de casa. A torcida tá como? Curtindo ainda o show da semifinal da Libertadores. Futebol, meus amigos! O torcedor do Botafogo tá nas nuvens com a boa fase do time. Como é que você resume essa felicidade? Hoje, orgulho resgatado, muito resgatado. Contra o Peñarol, mais de 40 mil botafoguenses acompanharam a goleada na semifinal da Libertadores e festejaram muito o time na vitória por 5-0. Uma vitória que vai ficar na história para o botafoguense. Eu estou muito feliz, é um resultado muito maravilhoso e estou muito feliz. Hoje, em entrevista à Botafogo TV, o técnico Arthur Jorge revelou o que disse para os jogadores no intervalo, depois daquele primeiro tempo sem gols. O que eu lhes disse foi: continuem a acreditar no plano, continuem a trabalhar numa velocidade acima. Não é desacreditar aquilo que estamos a fazer. É apenas isso, só aumentarmos um pouco mais. E nós gostamos de jogo vivo, nós gostamos de intensidade. E quando conseguimos com que isso pudesse ser ou ficar mais próximos do nosso domínio, mais perto ficamos dos gols. Na próxima quarta-feira, o Botafogo pode perder por 4 gols de diferença, que mesmo assim garante a vaga na final da Libertadores, pela primeira vez na história. Além da Libertadores, o Botafogo está de olho no Campeonato Brasileiro. O time é o líder do campeonato e amanhã enfrenta o Bragantino fora de casa. Arthur Jorge, tem que poupar ou não? É força máxima? Força máxima. Agora a gente já passou aí de 5-0 em cima do Peñarol. Agora ele pode poupar na Libertadores no jogo de volta na casa deles, porque a gente já fez a nossa parte. No Brasileirão, o time está a 1 ponto à frente do segundo colocado, Palmeiras. E o foco segue o mesmo para essa reta final do campeonato. Não existe ninguém que possa querer mais ou que possa ter mais ambição do que nós, aqueles que diariamente trabalhamos e damos a cara pelo Botafogo. Podem ter o mesmo que nós, mas nós queremos exatamente a mesma medida. E nós queremos mais ainda, queremos muito mais. E é nesse sentido que trabalhamos diariamente para conseguir esse mais que procuramos. Tô contigo até morrer, vamos Botafogo, lute pra vencer. Oh, eu vim aqui te ver, dedico a minha vida pra estar com você. Ao Cruzeiro faltou postura,
Ao Cruzeiro faltou compromisso e essa eu vou meter na conta dos jogadores. Porque ontem estava parecendo um treino recreativo na manhã de um sábado, com domingo de folga. Estava desse jeito. Agora o Botafogo, assustador, né? Assustador. O ritmo é incontrolável, uma loucura absoluta ontem. E caso passem, o Botafogo já passou, aliás, caso passe o Atlético, né? Que aqui a gente tem humildade, uma final cavernosa, hein? Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ontem o Cruzeiro recebeu um adversário aqui ruim e só empatou. Hoje o Corinthians pega um adversário muito bom, aliás, melhor futebol entre os argentinos da Sul-Americana, e tá fedendo um empate, 2-2, tá registrado, Ronaldo. E aí lá, o resultado, o final dessa história, você já sabe, Ronaldo, um beijo. 2-2, ele já deu o placar, o palpite para hoje, Corinthians e Racing. Ele tá abalado psicologicamente, a gente já percebeu, né? Porque o Botafogo meteu fogo na cabeça desse gordinho, ele tremeu tanto que Minas teve terremoto ontem à noite. Então, eu entendo, porque ontem foi um sapé caiaiá ontem lá no Rio de Janeiro. Agora, já falamos bastante, vamos falar mais do Botafogo, porque uma atuação como essa, independentemente se foi no segundo tempo, o Botafogo fez 5-0, passou por uma camisa muito tradicional, que é a do Peñarol, diante do seu torcedor, o ataque funcionando, o Alexander Barbosa, também um zagueiro muito eficiente, foi às redes, Chico Garcia impressionou. Mexeu com o nosso psicológico, essa grande goleada. Grande goleada até redundante, né? Essa goleada do Botafogo. O que me chamou a atenção, a gente tem falado aqui nos últimos jogos, de como você fura defesas bem postadas, né? Como você consegue trabalhar isso? As equipes hoje estacionam um ônibus ali à frente da área e você tem dificuldade, né? O Corinthians mesmo enfrentou isso diante de um Flamengo com 1 a menos pela marcação muito bem feita e o Corinthians não conseguiu penetrar. No caso do Botafogo ontem, o que você faz? Qual é o antídoto disso? Primeiro, você tem que ter jogador de qualidade que quebra essa linha. E essa linha, ela não precisa ser quebrada só com drible. Ela pode ser quebrada com drible. Mas ontem o Botafogo desmanchou... Não pode usar cortante, né? Porque cortante quebra a linha. Pode ser. Os Pode ser. Ontem o Botafogo desmanchou essa linha de uma forma tática também, né? Você vê que tem ultrapassagem, tem troca de passes. Aí o primeiro gol, o passe do Luiz Henrique, com o Savarino infiltrando, já desmanchou a linha do Peñarol, que estava defensivamente bem postado. Os outros gols foram acontecendo dessa maneira também, porque o Luiz Henrique, quando pega a bola, você não imagina se ele vai chutar, se ele vai tentar um drible, aí ele encontra um passe. E o Botafogo tem jogadores do meio para frente de muita intensidade, muita velocidade, um dinamismo muito grande, né? O que o Savarino fez ontem, ele simplesmente participou dos 5 gols. Pega aí. Ele não deu 5 assistências, né? Até porque ele fez gols. Mas ele participou dos 5 gols. O Luiz Henrique também, impressionante a capacidade que esse cara tem. Hoje tem que ser titular da seleção brasileira, um jogador nível Europa jogando no Brasil. Mas o Botafogo tem mais do que isso. O Peñarol até se assanhou um pouquinho no primeiro tempo, mas depois quando resolveu se defender, e aí seria difícil para o Botafogo isso também, exatamente por isso que eu estou falando, mas aí o Botafogo tem muita qualidade realmente. Ontem eles encontraram soluções num desafio que se mostrava muito grande. E aí aplicaram uma goleada. Um detalhezinho, Loirão, passou a imagem agora. Acho que é o Vitinho que dá o cruzamento ali, faz o cruzamento. É o Vitinho que passa ali, né? Lateral que ultrapassa, meu Deus do céu. Quando você, hoje... Daqui a pouquinho, com a carência da seleção brasileira, vão olhar para o Vitinho também. Isso, eu ia fazer essa comparação com seleção, porque a gente está criticando muito a seleção brasileira, os laterais da seleção que não passam do meio de campo. Exclusivamente o Danilo, por exemplo, que é o lateral direito. Quando você joga com esses... o Wanderson também não passou no último jogo. Que me surpreendeu, tá? Que é uma característica dele. Mas quando você joga, por exemplo, o Luiz Henrique é canhoto, joga o lado direito. Você pegar o gol, você vê que tinha pelo menos 4 jogadores do Peñarol marcando a perna esquerda dele pra dentro. Ele joga a bola pra dentro e dá no fundo pro Vitinho. É isso que precisa fazer na seleção brasileira. É ter essa opção na seleção brasileira que a gente não está tendo nesse momento. Agora, eu quero também dar méritos para o Arthur Jorge, porque não adianta você ter os jogadores que saibam fazer se eles não forem bem coordenados, bem treinados. E o Botafogo não dá para falar só desse jogo. Foi uma aula, um almanaque, o segundo tempo do Botafogo ontem. Agora, a temporada do Botafogo, ela é qualificada. Então, a gente tem que valorizar um time que é primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Todo mundo fala do Jorge Jesus até hoje.
hoje. Por quê? Porque ganhou um Brasileirão e uma Libertadores numa mesma temporada. E eu pergunto, Rona, ou o Sgarbi, quem quiser falar primeiro, e se o Arthur Jorge fizer a mesma coisa, Sgarbi? Se ele conseguisse feito? Os mais velhos primeiro, por favor. Olha! Ele é educado. Educadinho, hein, menino? A gente gosta dele. A verdade é uma só, Renata Fã. O Arthur ele tem, lógico, tudo a ver com esse time, da forma que ele montou, da forma que ele escolheu os jogadores e da forma que os jogadores abraçaram também o esquema tático. Mas a verdade é o seguinte, o Peñarol, eles não quiseram jogar o primeiro tempo também. Tem que ver isso, eles vieram para amarrar o jogo. Quer dizer, eles já amarraram na praia, já amarraram no ônibus, eles amarraram um monte de coisa. Eles fizeram uma lambança, que eles esqueceram do que eles iriam enfrentar. E aí, no segundo tempo, eles viram o tamanho da encrenca que foi. Aí acabaram até reclamando do gramado, né? Porque eles podem até reclamar, porque eles ficaram muito tempo deitados nele também. Acho que eles viram muitos detalhezinhos. E o juiz, como colaborou? Você fala tanto da arbitragem estrangeira. Eu achei que era o Daronco. Voltaram pro segundo tempo, Não, voltaram os times e o árbitro não. Eu nunca vi isso na Libertadores. Andrés Rojas, da Colômbia. Juro, eu falei o Daronco, velho, porque esse cara pode ser. Mas assim, o que o Botafogo fez ontem alegrou todos nós, porque nós passamos aqui praticamente 2 semanas falando de arbitragem, falando de rasgar o regulamento. Nós falamos tanta coisa ruim no futebol e ontem eu fui dormir assim, extasiado. Eu falei, principalmente você falou. Temos futebol, né? Porque vocês estão de férias. Pelo que eu vi aqui na tabela, tudo que eu pesquisei, vocês estão de férias desde agosto. A hora vai chegar, nunca vi isso em my life. Mas tudo bem. Agora, a pior coisa é quanto mais você vai tendo expectativa. É um competition, eu sei. Um competition deve ser difícil pra vocês. Eu sei tá bom, sabe? No meu caso, tá bom. Eu quero estar nessa One Competition em dezembro. Espero estar em One Competition comemorando alguma coisa. Mas Botafogo em si. Pra finalizar do Botafogo. Gente do céu, até falei com o Carioca ontem. Você viu outra coisa? Você viu que a camisa preta e branca é Botafogo, não é Corinthians. É porque tá na moda, né, menina? Você que é da internet, você sabe que tá na moda. Não, e a final da Libertadores deve ser, né? Não, Galo, preto e branco e Botafogo, preto e branco. Menina. Eles tiram, mudam o microfone. Na Sul-Americana... né? Todo mundo quer ser o Corinthians, né? Chico, eles tiram o microfone pra lá, microfone pra cá, eles mudam tudo. Eles ficam revoltadinhos, Mauricinho, todo mundo revoltadinho. Quem que fica revoltadinho? Quem? Todo mundo fica revoltadinho. Aqui a menina da internet pegou o vírus. A menina da internet pegou o vírus. Então, eu não sei mais o que vai acontecer, mas hoje... O mundo tá meio maluco, né? Ele mandou o Maurinho na arena do Corinthians, no Camarote Fialzone, e tô sem beber já quase 40 dias. Mas tudo bem. É promessa. E chegar lá e comemorar hoje, comemorar os 5 também. Calma, vai ter o jogo da volta. Ronaldo, calma aí. Não, mas só hoje. Eu quero ser feliz foi hoje. bem passar a palavra pra ele. Amanhã, o Sgarbi, ele cedeu a palavra pra você, agora eu devolvo a palavra pra Sgarbi. Pra falar do Botafogo, se quiser também já emendar Corinthians, fique à vontade. Uma das maiores besteiras que eu fiz na minha vida foi passar a palavra pra cidadão. Gente, ele... Já se arrependeu? Ele foi de Botafogo pra humorista carioca, grande carioca, até Corinthians. O carioca, meu parceiro. Que loucura. Não, carioca é demais. Tá esperando pro Mauricinho. Que isso, cara, muito louco. Você falou Mauricinho, outra coisa também. Maurinho, né? Mauricinho, e daí? Sabão, velho. Pra mim, primeiro que foi uma vitória, que eu fiquei muito feliz pelo Botafogo. Eu quero ver vir aqui, ó. Foi no Chico, quero ver vir aqui. Para, vem aqui, vem. Vem. Por conta do que esses caras fizeram lá no Rio de Janeiro ontem. Que é um absurdo, é mais uma vez que vem uruguaio, que vem argentino torcer pro seu time aqui no Brasil. Eles acham que no Brasil pode fazer a baderna que quiser. Podem roubar ali as coisas na praia. Que absurdo, cara, absurdo. Então, tomaram ali antes do jogo e também depois do jogo, enfim, merecido. Tem que dar exemplo nesses caras, prender, enfim, é o que tem que fazer. Do jogo, Rê, o Botafogo é um time que, querendo ou não, o nível dos jogadores não são níveis de futebol brasileiro, se a gente para ver. O Vitinho, foi citado aqui, jogador jovem, 25 anos, jogou Premier League com Burnley. Jogador muito promissor, bom jogador, enfim. O Jamal Lewis também, né? Ah, mas esquece isso daí, cara. Esquece isso daí. Mas enfim, o próprio Almada. O Almada é uma grande promessa que é vista como um cara para estar na Europa, num futuro próximo. Então são jogadores que, por conta desse intercâmbio que o Textor faz, tem a condição de chegar no Brasil e jogar uma Libertadores. O que é muito importante em relação a negócio pro Botafogo, claro. E tem que aproveitar. É o ano, para mim, pro Botafogo chegar e fazer o que fez mesmo. 5-0 num Peñarol. Ah, o Peñarol tem 5 Libertadores.
5-0 numa semifinal de Libertadores não é pra qualquer time. O Botafogo é aquele Botafogo que no ano passado desandou no segundo turno do Brasileirão. Esse Botafogo não é o mesmo. Esse Botafogo evoluiu, ele tá melhor, ele tá mais completo. Se você analisar, são vários jogadores que estão na reserva hoje e que eram titulares no ano passado. Então, ele se qualificou. O Textor foi lá e falou, eu quero esse Almada. Foi lá e conseguiu, pagou uma fortuna e trouxe. Luiz Henrique tem uma oportunidade, vou levar pro Botafogo. Então, o Igor Jesus a mesma coisa. Ninguém lembrava dele, estava no futebol árabe. Joga muito. O Botafogo, ele foi cirúrgico, como diria o Chico, para contratar e trazer os caras certos. E tá colhendo os frutos. E o treinador é muito bom. Sandra Rosa, Madalena, sem Almada, o Botafogo não ia tão bem, né? Bom, eu tenho um recadinho, a gente vai seguir o papo de Sul-Americana, Botafogo goleando. Não sei exatamente festa sensacional, cara. Cara, que noite, né? Uma noite pra sempre, uma atuação pra sempre. É uma noite, pô, perfeito. Essa é a frase. Uma noite pra sempre. Uma atuação pra sempre, independente do que venha acontecer na sequência da competição. Gostei dessa frase. Defendi isso com alguns amigos torcedores ontem, porque acabou o jogo e já tinha muita gente assim, Azevedo. Pô, não, mas no jogo da volta tem que tomar cuidado com os cartões. Não, porque tem um Bragantino no sábado. Eu falei, irmão, vai curtir a vitória do teu time, pô, um 5-0. Uma semifinal de Libertadores da América. Esquece futebol por um tempo, pensa de uma maneira mais simples, cara. Assim, é uma noite, uma atuação marcante. Assim, Botafogo pode vir a conquistar 200 Libertadores no futuro. Em raríssimas vezes você vai enfiar 5-0 numa semifinal. O jogo de ida. A gente viu. Geralmente os jogos de ida, eles são mais cautelosos, né, cara? Né? E aí, independente da fragilidade do adversário, 5-0 é impactante. Tanto que a gente viu a dificuldade do Botafogo no primeiro tempo e conseguir furar o bloqueio. E o Botafogo já viu que a Libertadores é um campeonato extremamente complexo, né? Na fase de grupos o Botafogo teve dificuldade. No mata-mata foi super difícil contra São Paulo, contra Palmeiras. Então 5-0, irmão, me desculpa. É pra curtir aí, deixa passar o dia de hoje, curte bastante. A partir de amanhã tu pensa no Bragantino sábado, que realmente é um jogo muito importante. Pensa em qual planejamento fazer pra esse jogo da volta, né? Pra não perder jogador lesionado, pra não perder jogador com segundo cartão amarelo. E é isso, uma noite pra sempre, uma atuação magnífica. Um momento impressionante foi vivido ontem no estádio Newton Santos. Deixa eu mandar um abraço a essa galera do Botafogo que está cada vez, né, mais próxima da gente, e isso é muito legal, é gratificante demais. Ontem, após o jogo, a gente demorou muito para sair da cabine, muito, né? Até porque o Cantarelli tinha que editar só 5 gols, né? Então demoramos uma eternidade. E saímos mais de 1 hora depois, e aí tinha uns torcedores próximos do carro esperando a gente, né? E aí conheci Jefferson, seu amigo. Já foi meu parceiro. Um abraço, Jefferson. E conheci também Raquel, e tava com os familiares, né? O pessoal chegou para conversar com a gente, né? E é muito gostoso esse carinho, esse reconhecimento. Obrigado, viu, gente? Eu não posso também deixar de falar da recepção da torcida ao ônibus do Botafogo, na chegada do ônibus no estádio Newton Santos. Cara, que loucura. Que loucura. Que sensação que esses jogadores tiveram ontem. Eu imagino a emoção desses caras, por mais que você tenha jogadores ali consagrados, jogadores rodados, né? Mas você chegar numa manifestação de torcida daquela, não é pra qualquer um, cara, né? Tem que mexer um pouquinho com o amigo, né? Tem que mexer um pouquinho com o jogador. E olha que tem muita gente experiente ali, mas pra caramba. Eu imagino que deve ser algo marcante. Você perceber a doação do torcedor já no pré-jogo. E é aquilo, né, Azevedo? A gente fala tanto das noites de Copa, né? Que são noites diferentes. Então você tem que agir de maneira diferente enquanto torcedor também. Eu acho que a galera preparou uma festa que realmente ficou marcada nas ruas e também dentro do estádio. Irmão, só uma parada aqui. Ontem, né? Depois, após o jogo, o Cantarelli tava pilhado, né? E aí, a gente conversando. Não, cara, vamos tomar uma cervejinha ali pra gente dar uma relaxada. Irmão, sabe quem começou a conversar com o Cantarelli pelo telefone, por mensagens? Um cara chamado John. Aquele? Mas não é o goleiro do Botafogo. É o Textor. Tá bom de amizade, né? Cara, brincadeira, irmão. O homem tá voando. Vamos lá, destaques dos clubes do Rio de Janeiro. Peraí, desculpa atrapalhar. Mas peraí, não é uma honra pro Cantarelli ser amigo do John. É uma honra pro John ser respondido por Bruno Cantarelli, porque se o Cantarelli não responde ninguém. É verdade. Mas aí é o John, né? Tava reclamando. Então é uma honra pra John Textor. Mas aí é o deboche, olha só. Não, e um detalhe, vou revelar, que eu não sei nem se o Cantarelli
vai ficar feliz com o que eu tô falando aqui, eu tô revelando aqui. Aí o Cantarelli foi e agradeceu, né? Porque ele elogiou a narração de um dos gols. E o Cantarelli agradeceu o Textor. E o Textor respondeu, claro, em inglês, né? Tá maluco? Eu acompanho todas as suas narrações. Que isso, irmão? O homem não tá fraco não, hein? Tá com moral na casa. Tá com moral na casa. Destaque de quem que eu vou começar, hein? Quem será? Hein? Destaque do Botafogo, Rodrigo Brandão. Boa tarde, Azevedo. Boa. Um abraço pra você e pra galera sintonizada no Papo de Craque, primeira edição. Vão faltar adjetivos, né, Azevedo, pra classificar o que o Botafogo fez ontem no estádio Newton Santos. Com uma atuação de gala, a equipe goleou o Peñarol por 5-0 e deu um passo gigantesco rumo à final da Libertadores. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, vamos trazer a palavra do técnico Arthur Jorge e falar do que o Peñarol vai precisar para conseguir o improvável. Daqui a pouco aqui no Papo 1. Valeu, tá certo, Brandão. Cara, eu quero falar. Eu quero falar do Botafogo. Quero, Rodrigo Brandão, que você fale do que aconteceu ontem à noite no estádio Newton Santos. Fala, Brandão. É isso, Azevedo. Que festa da torcida do Botafogo ontem, né, cara? Fomos testemunhas disso tudo, acompanhamos a chegada do time no ônibus, a entrada no estádio Newton Santos, a festa promovida pelo torcedor fora e dentro do estádio, e o time correspondeu com um belo futebol no segundo tempo. Só no segundo tempo, porque o primeiro foi bem fraco, deixando o torcedor preocupado. Mas bastaram alguns pequenos ajustes para que o time voltasse outro e conseguisse essa goleada épica para dar essa grande vantagem ao Glorioso. E é sobre isso que o técnico Arthur Jorge vai falar. Esses ajustes feitos no intervalo que mudaram a forma do time jogar. Aquilo que foi a primeira metade, foi a primeira parte que acabou por ser muito dividida, muito amarrada. Não tivemos nenhum erro. Aquilo que nós fomos fazendo é que acabou por não ser o suficiente para conseguirmos chegar mais próximo da baliza contrária. Precisamos de fazer alguns ajustes e isso dentro daquilo que eu falei ao intervalo com os jogadores. Pedi para que mantivessem a serenidade, que pudessem aumentar um pouco mais a intensidade, que era importante para nós. Quanto o jogo mais vivo tivesse, mais vantagem nós tínhamos, porque nós tínhamos um jogo mais rápido, mais intenso, um jogo corrido. Era importante que nós conseguíssemos ter essa abordagem. Fizemos, de facto, na segunda parte, com a possibilidade de conseguir libertar mais aqueles que são os nossos jogadores que trabalham na segunda linha de ataque, para que nós pudéssemos ter mais capacidade de ligação e assertividade para conseguirmos fazer os gols que eram necessários fazer. Está aí, portanto, a palavra do técnico português. O Botafogo está a uma vitória, 90 minutos de fazer história. Chegar à final da Libertadores pela primeira vez em seus 120 anos de fundação. E para que isso aconteça, o time pode perder por até 4 gols de diferença, que ainda assim avança. Só que aí ele esbarra em uma estatística que não vai deixar os torcedores do Peñarol muito satisfeitos. Nos últimos 10 jogos, o Botafogo sofreu ao todo 3 gols. Além disso, o time somou o seu 13º jogo sem derrota na temporada. Será que ainda dá pro Peñarol, Azevedo? Rapaz, é pensar na final. Cara, assim, eu não sou de fazer isso. Eu tenho anos de profissão, já vi muita coisa acontecer no futebol. Mas, sinceramente, o Botafogo é finalista da Libertadores, né, Gabriel? Então, assim, a única coisa que eu cobro do Botafogo no jogo da volta, primeiro, respeito no adversário. Claro. Ao mínimo. E outra coisa, não cair nas armadilhas que o jogo da volta traz. Primeiro, jogadores pendurados. É a hora do Botafogo avaliar. Vale a pena mandar o Barbosa a campo? Pois é, exatamente. O Gregory, o Luiz Henrique, o Igor Jesus, acho que até o John tá com 2 amarelos. Vale a pena? Avalia isso. Botafogo tem elenco para trocar 5, 6 peças e o time conseguir manter a competitividade. Verdade. Outra coisa no jogo da volta. Atenção às entradas duras do adversário. Isso. O Peñarol ficou pilhado ontem por conta de atraso em trânsito. O presidente chegou fazendo escândalo. Então o Peñarol vai entrar pilhadaço se eu no jogo da tivesse levado volta. de 5 no lombo, eu também ficaria pilhado. Eu acho que o antijogo vai estar muito presente. Aí não vai ser o antijogo da cera, porque agora o Peñarol não tem mais por que fazer cera. Mas o Peñarol, ele vai cair na competição, mas ele vai tentar levar o máximo de gente com ele. E vai provocar ele vai o tempo tentar todo. criar confusão com o jogador do Botafogo. Os jogadores do Peñarol vão dar entradas mais duras. É preciso avaliar com muita inteligência o planejamento a ser traçado pro jogo da semana que vem. Me desculpa, dá até pra poupar o time inteiro se o Botafogo entender assim. Ah, Gabriel, mas é perigoso. Me desculpa, se você manda teu time reserva, que é muito bom e ainda é muito melhor que o do Peñarol, e toma 5, 6 gols, me desculpa, aí é pra fechar as portas do clube, pô, aí realmente encerra a história do Botafogo porque acabou. Então, o Botafogo, ele tem um cenário
extremamente confortável. Além disso, o Penharol vai completamente desmobilizado pro jogo da semana que vem. E a única coisa que o Penharol pode apresentar no próximo jogo, o único objetivo do Penharol vai ser arranjar Kizuma, arranjar confusão. Então o Botafogo vai ter que ir muito sereno nesse sentido. O jogo vai ser muito importante, sim. Mas pro Botafogo sobreviver da melhor forma, pro Botafogo voltar com todo mundo inteiro e com ninguém suspenso pensando na final do campeonato. Agora, me desculpa. É óbvio que tem que se respeitar o Penharol, é óbvio que tem que se respeitar o campeonato. Ninguém se classifica antes do jogo da volta, é preciso disputar mais uma partida. Mas não tem como pensar diferente, até porque a diferença de qualidade é muito grande. Se fosse, Azevedo, assim, um Botafogo contra um Palmeiras, contra um Flamengo, contra um Atlético Mineiro, eu já diria que a vaga estaria praticamente em mãos. Mas como do outro lado teria muita qualidade, né? Vai que acontece o inverso. Mas não é o caso, né? O Penharol não tem 10% da qualidade do Botafogo. Flamengo na final da Copa do Brasil, Botafogo na final da Libertadores. Tem classe de... Não, tem que respeitar o Penharol. Não, porque tem o jogo da volta. Tá de brincadeira, né? Botafogo na final da Libertadores. 5-0. Liderando o Brasileirão e nenhum carioca vai cair esse ano. E eu quero saber se Flamengo e Botafogo vão ser campeões. Também uma boa pergunta. A gente já falou sobre Vasco e Fluminense. Flamengo e Botafogo serão campeões? Só o Flamengo? Só o Botafogo? Nenhum dos dois? Participe com a gente aí e justifique sua resposta. Beleza. Até porque... Agora que Fluminense e Vasco estão praticamente livres de rebaixamento, o que restou pro futebol do Rio e que atrai mais atenção, né? São as disputas de Flamengo e Botafogo, né? Vasco e Fluminense podem até chegar numa pré-Libertadores, mas não chega a ser algo que chama tanta atenção. Agora, que fica a lição da fábula, né? Trazer pra vida real. Toda fábula tem uma moral da história. A moral da história é o seguinte: agora o Flamengo e o Botafogo não se comportarem como lebre, né? Como coelho. Já que tá adiantadão, agora eu vou relaxar, vou confiar, não. Agora Neida, né? Tem que ficar de olho na tartaruga que tá vindo atrás, que ela é malandra. E ela belisca legal, machuca. No caso do Botafogo, tem que ficar de olho no Galo. Não, na tartaruga, no Galo. E do Flamengo também. Não, os dois estão contra o Galo. Aquele galo maluco que quando tu entra no poleiro sai picando você, não quer nem galo saber. Pica. Cuidado. Meu parceiro Gabriel Farias, já vou te perguntar se dá pra ganhar os dois. Libertadores e Brasileiro. Porque vem um jogo aí amanhã. Montou elenco pra isso, pô. Cara, pensa comigo. Os dois? Esse negócio de conciliar competições é um negócio que me irrita um pouquinho. Vai querer um narrador morto? Aí o problema é teu, irmão. Tu trabalhou, se capacitou pra isso, você dá conta do recado. Ah, é? Não sei, não sei o que tá dizendo. Eu confio em você. Eu não confio, não me decepciono. Eu não confio. Tem que ser um cara que cuida da voz, é um cara que vai... Assim, o mês de novembro pra você tem que ser um mês de bom sono, você tem que se cuidar. Eu sei que você vai fazer tudo isso. Sabe quando é meu aniversário? É 29 de novembro. Estará curtindo a noite de Buenos Aires. Será? Sim, curtindo com, né? Um equilíbrio. No dia seguinte, sei o quê? No dia seguinte, eu estarei ao seu lado lá. Vou te mandar um zap, irmão. Tá onde comemorando seu aniversário? Eu vou encostar com você lá, com certeza. Que loucura, hein? Pois é, cara. Agora, dá pra ganhar os dois. Ah, não dá pra conciliar. Pô, pelo amor de Deus, Botafogo já pode poupar alguns jogadores na quarta-feira contra o Penharol. Força máxima contra o Bragantino. Se vai ganhar, eu não sei, mas, pô, dá pra ganhar. Tem que ganhar pra não perder a liderança, né? Importante vencer. Cara, o jogo do Palmeiras também não é fácil, não, tá? Palmeiras e Grêmio, né? Fortaleza. Não. Ah, Palmeiras e Fortaleza. É last dance of... Se o Fortaleza quiser disputar o título, ele precisa não perder. Aí. Se perder esse jogo, um abraço. Esse jogo é em Fortaleza ou em Palmeiras? Em Palmeiras. O resultado do primeiro turno foi 3-0 Fortaleza. E acontece até antes, né, do jogo do Botafogo, ó, 4h30 da tarde. Opa! Pô, interessante, não tava na minha cabeça que era Palmeiras e Grêmio. Pô, bom jogo, bom jogo. Vamos ter que contar com a ajuda do Fortaleza pra cometer o crime, né? É a parada. Não nem ser um crime tão pesado, um empatezinho já ajuda. Já ajudava. Seguinte, ó, fala do Fogão, meu parceiro Rodrigo Brandão, manda aí. Fala, Canta. Passada a euforia por conta da goleada sobre o Penharol na última quarta-feira, é hora de virar a chave. Os jogadores do Botafogo já voltaram aos treinos ontem mesmo. Realizaram uma atividade no Espaço Lunier e hoje encerram a preparação para a próxima partida. Amanhã, 7 da noite, Bragantino e Botafogo se enfrentam no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo entra em campo já sabendo o resultado da partida entre Palmeiras e Fortaleza. O segundo e o terceiro colocados se enfrentam no Allianz Parque, um confronto direto ali na briga pelas primeiras colocações. O Botafogo vai torcer por um tropeço do Palmeiras,
Claro, se for uma derrota é melhor, mas um empate também não pode ser descartado, porque seguraria também o Fortaleza. Para o duelo contra o Red Bull Bragantino, fica a dúvida: qual time o Arthur Jorge vai mandar a campo? A gente lembra que ele está praticamente classificado para a final da Libertadores e não pode correr o risco de perder a liderança do Campeonato Brasileiro nessa reta final. Então, o treino de hoje vai definir o que o técnico vai mandar a campo. É claro que a gente não vai ficar sabendo disso, treino fechado para a imprensa. A gente imagina que ele escale uma equipe mista, predominantemente de jogadores reservas, poupando os jogadores mais desgastados. Opções não faltam para que o técnico monte uma equipe competitiva com o objetivo de conseguir a vitória lá em Bragança Paulista. A equipe do interior paulista não vive um bom momento, está na 14ª colocação, a 2 pontos da zona do rebaixamento, e vem de derrota para o Vitória. No entanto, há 2 rodadas eles tiraram ponto do Palmeiras em casa e vão tentar usar o fator mando de campo para fazer o mesmo com o Botafogo. Enfim, é aguardar o treino de hoje para saber qual equipe o técnico Arthur Jorge vai mandar a campo e ir em busca dos 3 pontos para se manter na liderança. Valeu, Canta. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com as informações do Fogão. Tava trocando ideia aqui em off. Muito maneiro, né, cara? O John Textor compartilhou a narração dos gols aqui da Transamérica, muito legal mesmo. E o ambiente que a gente viu lá no Newton Santos foi um negócio indescritível. Espetacular, hein? E pra falar que mostra o valor do nosso trabalho, assim, o respeito ao nosso trabalho e tudo mais. Rodrigo Brandão tirando fotos também no estádio Newton Santos. É um negócio espetacular, de fato. E pra falar que a Transamérica, diferentemente das outras rádios, é verdade, sempre respeitou o Botafogo, desde que essa equipe voltou. A gente sempre priorizou o Botafogo, desde o acesso da Série B à Série A, enfim, reconstrução total, primeiro ano do Luiz Castro, segundo ano, no ano passado, né, até chegar aquela campanha, poderia ter sido histórica, foi um mico, mas esse ano parece que as coisas vão dar certo. Eu tava trocando ideia com o Gabriel Farias, que, pô, o John Textor tá conversando comigo agora, cara. Curtiu. Marca com ele, convidei ele pro seu aniversário em Buenos Aires. Tô treinando meu inglês, né? Vai ser um aniversário maneiro, ó. Você, Rodrigo Brandão, eu, John Textor. John Textor, com um latão. Um latão. Será que tem a cerveja que ele gosta lá em Buenos Aires? Acho que não. Não tem. Aquela vermelhinha. O bom é vermelhinha. Acho que eu posso falar, vai ter que ser a Quilmes. Não, o bagulho lá é vinho, cara. É vinho. Mas até é Quilmes, pô. Cerveja também. Mas vou te falar uma. Falei porque já esteve aqui no Brasil, não tá mais. Quilmes só vem de lá, então posso falar. Eu estive num lugar lá na Argentina chamado Ushuaia, que é conhecido como Terra do Fogo. Pô, mas é lá no... quase na... Não, mas na a cerveja artesanal de lá de Ushuaia, procura. Braba. Muito boa. Lá de Ushuaia. Você foi em Ushuaia? É no fim do mundo, literalmente. Depois de lá é o Polo Norte. Ou Polo Sul. Polo Sul. Que depois emenda com o Polo Norte, né? Não. Os dois polos se encontram, não? Não se encontram, não. Achei que sim. Não. Mas a cerveja de Ushuaia é muito boa. É a cerveja do fim do mundo. O estagiário foi pra Ushuaia, que é a cidade mais ao sul da América do Sul. Extremo e ele não sabia se ele estava próximo do Polo Sul ou do Polo Norte. É brincadeira, hein? Eu sei que lá foi lá que aconteceu a base lá para aquela guerra das Malvinas, já que a Inglaterra brigou. Isso aí. Acabou, hein? Acabou. Apita o árbitro. Rapaziada. Que baile do fogão, hein? Entreguem as taças para Botafogo de Futebol e Regata. É uma lógica, né? O Botafogo, time muito, muito forte. E aquela coisa, quando você pega um time... Que foda! Um time fechado, como foi o Peñarol, foi pra empatar. Foda. O Peñarol foi pra empatar, mas tomou o primeiro gol, já era. Eles fizeram um bom primeiro tempo, seguraram, né? Não sofreram muito no primeiro tempo. No segundo tempo não deu, cara. O Botafogo é muito superior, manteve o foco concentrado, com força, com intensidade, não baixou a guarda em momento nenhum e destruiu, pô. Eu acho que talvez o maior erro do Peñarol aí foi quando tomou o gol e resolveu tentar sair. Aí foi o erro, cara. E foram macetados. Então, é muito intenso o time do Botafogo. Né, muito forte, muito vertical, muito focado, assim. O negócio que o time Botafogo é muito interessante que o Arthur Jorge faz é que, justamente, cara, todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer. Isso é um mérito muito grande, uma grande partida, uma das maiores noites da história do Botafogo, tá? Esse jogo aí. Eu imagino que o torcedor do Botafogo... A maior noite da história do Botafogo. Claro. Né? Hoje, com claro, sem dúvida. É a semifinal inédita, nunca tinha jogado, então ele jogou fazendo esse resultado, batendo recordes aí de 5 gols em um tempo só de semifinal e tal. Então é, de fato, a maior noite até a noite da final da Libertadores, né? Que aí vai ser campeão e tal.
Se Deus quiser, Galo tá na final, passando do River Plate. Deixa como o Tem que Brasil passar. lá, vai passar. Vai Tem que passar. passar, tem que Mais passar. uma final brasileira, mais domínio Tem que passar. brasileiro, né, na Libertadores, que continua, né? A Conmebol, tudo a gente fala, esse ano a Conmebol quer muito, botaram o Monumental no Argentina, não sei o que, toma. Taca. Brasa, taca, esquece. É isso, pessoal. Arthur Jorge esteve ontem dando entrevista ao Botafogo TV, falou sobre diversas coisas, inclusive falou sobre o Alan, cara, que eu falei na minha live que eu fiz hoje pela manhã, quase a hora do almoço. Ele falou que o Alan é um jogador que ele mandou a gente reparar nos gols, nas comemorações dos gols. O Alan, em todos os gols, comemorações, tá ali junto com o pessoal, na bolinha, na rodinha ali, falando, vamos, mais, pedindo mais gol, pedindo mais intensidade, para continuar apertando, a fazer mais gols, a matar o confronto no jogo de ida. Então o Alan é um cara que saltou aos olhos do Arthur Jorge, e é o cara que eu acho que esse ano, ele é o Bastos do ano passado. Ele chegou meio que sem ritmo de jogo, outra rotação por causa de outro campeonato mais inferior, precisando de pré-temporada, idade avançada já, então a pré-temporada faz diferença, mas ano que vem eu acho que ele pode vir a ser um destaque do time como hoje é o Bastos. Mas é um cara muito importante pro grupo, né? Um cara que é botafoguense de berço, né? Isso faz muita diferença, o cara sabe o que é Botafogo. Pessoal, fico por aqui. Espero ter curtido o conteúdo. Não se esqueça de sair daqui, antes de sair, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael, um abraço e muito obrigado aos 20 mil inscritos. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.